Você já parou para pensar em como um simples sim pode mudar o rumo de toda a história da humanidade? Maria, uma jovem comum de Nazaré, provavelmente com não mais do que 15 anos, jamais poderia imaginar que seria escolhida para carregar em seu ventre o Filho de Deus, o Salvador prometido desde os tempos antigos. Ela não era uma princesa, não vivia em um palácio, não tinha riquezas ou status social. Pelo contrário, vivia em uma cidade pequena, quase esquecida, e levava uma vida simples como tantas outras mulheres da sua época. E ainda assim, foi exatamente para ela que o céu se inclinou, enviando um anjo com uma mensagem que desafiava todas as lógicas humanas. Você dará à luz ao Filho do Altíssimo. A cena é impactante. Imagine Maria sozinha, sendo surpreendida por uma revelação que parecia impossível. Ela, virgem, prometida em casamento a José, ouve do anjo Gabriel que conceberá sem conhecer homem algum. Qual seria a sua reação? Qual seria a sua, se estivesse no lugar dela? Talvez medo, incredulidade, ou até mesmo a sensação de que aquilo não fazia sentido. E de fato não fazia. O que Maria ouviu não cabia na razão humana, mas era um plano que vinha diretamente do coração de Deus. Maria não era diferente de mim ou de você. Ela tinha sonhos, planos, expectativas para sua vida. Talvez imaginasse uma vida simples, criando seus filhos ao lado de José, cuidando da casa, vivendo em paz. Mas de repente, tudo foi virado de cabeça para baixo. É nesse ponto que a história se torna tão poderosa. Deus não escolhe os capacitados segundo os padrões humanos, mas Ele capacita aqueles que têm um coração disposto a confiar. Maria foi escolhida não porque tinha todas as respostas, mas porque tinha um coração sensível à voz de Deus. Agora tente se colocar na pele dela. O que diriam seus pais? O que diria José? E a vizinhança? Uma gravidez sem casamento, em uma sociedade rígida, poderia custar não apenas a reputação, mas até mesmo a vida de uma mulher. O que Deus estava pedindo a Maria não era fácil, não era confortável, não era algo que se encaixava nos padrões da sua realidade. Ainda assim, diante de tudo isso, ela responde: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Esse é o ponto de virada. O momento em que a fé vence o medo e o impossível começa a se tornar realidade. E o mais surpreendente é que Maria não apenas aceitou, mas abraçou o chamado. Seu sim ecoa até hoje como um dos maiores exemplos de fé e entrega total. Ela se tornou a jovem escolhida para carregar em seu ventre aquele que mudaria para sempre a história da humanidade, Jesus Cristo. E é por isso que a vida de Maria fala tanto com a gente até hoje. Porque em algum momento, Deus também coloca diante de nós desafios que parecem impossíveis, promessas que fogem da lógica, chamados que exigem coragem para confiar. E assim como Maria, somos convidados a dar uma resposta de fé, mesmo quando não entendemos todos os detalhes do que está por vir. E essa é apenas a primeira parte da história. O que acontece depois é ainda mais profundo, mais desafiador e mais inspirador. Porque o sim de Maria não a poupou de dificuldades, mas a levou a viver milagres e experiências que marcaram a eternidade. Se essa parte da história já mexeu com o seu coração, eu quero te pedir uma coisa simples, mas muito importante. Deixe o seu like neste vídeo, porque isso ajuda a espalhar essa mensagem para muito mais pessoas que também precisam ouvir sobre fé e esperança. E não pare por aí. Se você ainda não é inscrito, aproveite agora para se inscrever no canal. Aqui, você vai encontrar histórias da Bíblia contadas de forma profunda e inspiradora, que vão fortalecer sua caminhada com Deus. E eu quero que você participe ativamente dessa reflexão. Escreva aqui nos comentários: eu confio nos planos de Deus. Essa frase não é só um comentário, é uma declaração de fé. Um passo de confiança que pode transformar a forma como você enxerga o que Deus tem preparado para a sua vida. Maria vivia em Nazaré, uma cidade pequena,
quase irrelevante para os grandes acontecimentos de Israel. Era um vilarejo simples, marcado por casas modestas e rotinas humildes. Nada indicava que daquele lugar sairia alguém que marcaria a eternidade. E é exatamente aí que percebemos como Deus age de formas inesperadas. Ele não olha para a aparência, nem para a posição social, mas para o coração. Maria era uma jovem comum, provavelmente com seus 15 ou 16 anos, prometida em casamento a José, um carpinteiro igualmente simples, e sua vida parecia já traçada segundo os padrões de sua época. Casamento, filhos, família, rotina de cuidado e trabalho. Mas quando o céu decidiu intervir, essa rotina se transformou em uma missão que mudaria o destino da humanidade. O mais impressionante é que Maria não tinha nada de extraordinário aos olhos humanos. Não era uma mulher influente, não era conhecida fora de Nazaré, não tinha riquezas nem status. Ela era apenas uma jovem vivendo a vida de forma comum. Mas foi exatamente nela que Deus viu um coração disposto, sensível, aberto para a sua voz. E aqui já encontramos a primeira grande lição. Deus não precisa de títulos ou grandezas humanas para realizar os seus planos. O que ele procura é fé. Imagine a rotina de Maria naquele tempo, acordando cedo, cuidando das tarefas domésticas, ajudando a família, preparando-se para o casamento que viria. E de repente, em meio a essa normalidade, ela é surpreendida pelo sobrenatural. Essa quebra de expectativa é tão poderosa porque nos lembra de que Deus pode nos visitar nos momentos mais simples da nossa vida. Às vezes, esperamos que algo grandioso aconteça em grandes eventos, em templos cheios, em experiências fora do comum, mas a história de Maria nos mostra que o céu pode tocar a terra até mesmo na simplicidade do dia a dia. O chamado de Maria revela também que Deus não está limitado às nossas capacidades. O que ele pede não é perfeição, mas disposição. Maria não tinha todas as respostas. Ela não sabia como as coisas aconteceriam. O anúncio do anjo, como veremos adiante, traria perguntas difíceis e medos reais. Mas antes de qualquer explicação, ela já possuía um coração preparado para crer. É isso que torna sua vida extraordinária. Não o que ela possuía, mas a sua entrega total ao plano divino. E aqui cabe uma reflexão pessoal. Quantas vezes nós mesmos nos sentimos comuns demais para sermos usados por Deus? Quantas vezes achamos que não temos dons suficientes ou que nossas limitações impedem o agir divino? A vida de Maria é a resposta para esse medo. Deus escolhe justamente os improváveis, os que ninguém esperaria, para que fique claro que a glória vem dele e não de nós. A escolha de Maria também quebra as lógicas da época. Se fosse para nascer em uma família real, Jesus poderia ter vindo do palácio de Herodes. Se fosse para nascer em riqueza, poderia ter vindo da casa dos sacerdotes ou de famílias influentes em Jerusalém. Mas não. Deus escolheu Nazaré, uma cidade que carregava até certo desprezo entre os judeus, e ali encontrou uma jovem disposta a se tornar o berço da promessa. Isso mostra que Deus age além da geografia, da posição social e das circunstâncias humanas. E Maria, sem imaginar, se tornou a representação perfeita do que Deus pode fazer com alguém comum. Ela nos ensina que não é a nossa história passada que determina o que Deus fará no futuro. Ele pode transformar qualquer vida, em qualquer lugar, em um canal para manifestar o seu poder. Maria nos convida, desde já, a acreditar que a grandeza de Deus pode se manifestar nas pequenas coisas. Por isso, quando pensamos em Maria como a jovem comum com um chamado extraordinário, somos desafiados a olhar para nossa própria vida. Talvez você se veja como alguém comum, sem grandes títulos ou conquistas, mas saiba que o mesmo Deus que viu Maria em Nazaré também olha para você hoje. Ele conhece o seu coração, ele sabe o que você carrega em silêncio. Ele entende suas lutas e ainda assim pode escolher a sua vida para algo que vai além do que você imagina.
E é exatamente isso que torna a história dela tão especial e tão próxima da gente. Porque Maria não era inalcançável, não era uma figura distante. Ela era como qualquer um de nós, humana, com sonhos e medos, mas com uma fé que abriu espaço para o sobrenatural. No próximo momento dessa narrativa, vamos mergulhar em como o céu interrompeu a rotina de Maria de forma surpreendente, trazendo uma mensagem que mudaria tudo e que exigiria dela não apenas fé, mas coragem para enfrentar o impossível. O cenário era simples, como sempre fora. Maria, em Nazaré, provavelmente envolvida em suas tarefas cotidianas, sem imaginar que estava prestes a viver um dos encontros mais extraordinários da história da humanidade. É nesse ambiente comum que o sobrenatural irrompe. O anjo Gabriel aparece diante dela com uma saudação que, por si só, já carrega um peso espiritual indescritível. Salve, agraciada! O Senhor está com você. Essas palavras, vindas de um mensageiro celestial, já seriam suficientes para abalar qualquer coração humano. Imagine ser chamada agraciada pelo próprio céu, em uma época em que mulheres jovens como Maria dificilmente recebiam reconhecimento, ainda mais de tamanha magnitude. A primeira reação de Maria não foi de orgulho, nem de vaidade. A Bíblia nos diz que ela se perturbou com aquelas palavras e começou a refletir sobre o que significava aquela saudação. E aqui vemos a profundidade de seu coração. Enquanto muitos poderiam se sentir exaltados, Maria se mostra humilde e questionadora. Isso revela uma fé que não é cega, mas que busca compreender a vontade de Deus. O anjo então vai além e entrega a mensagem que mudaria o curso da história. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. É nesse momento que o impossível invade a vida de Maria. Ela, uma virgem prometida em casamento, escuta que seria mãe sem ter conhecido homem algum. A lógica humana não dá conta dessa revelação. A ciência, a tradição, a própria experiência da vida, nada explicaria aquilo. Era algo que só poderia ser aceito pela fé. E não apenas a promessa da concepção já era extraordinária, mas a identidade daquele que nasceria. Não seria apenas um filho comum, mas o Filho do Altíssimo, o Salvador prometido desde os tempos de Abraão, anunciado pelos profetas, esperado por gerações. O Messias viria ao mundo, e Maria seria o ventre escolhido para carregá-lo. Essa revelação tinha um peso espiritual imenso, porque significava que todas as promessas de Deus, ao longo da história, estavam prestes a se cumprir. Maria, com toda a sua simplicidade, reage de forma humana. Como acontecerá isso se sou virgem? Sua pergunta não é marcada pela incredulidade, mas pela busca de compreensão. Ela não rejeita a promessa, não a despreza, mas quer entender como aquilo poderia se cumprir em sua vida. E é nesse ponto que Gabriel lhe dá uma resposta que ecoa até hoje como uma das maiores declarações de fé bíblica. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. É por isso, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O que o anjo revela é que o milagre não dependeria de Maria, mas da intervenção direta de Deus. Não seria fruto da sua força, da sua inteligência ou da sua capacidade, mas do Espírito Santo agindo nela. Essa é a essência da fé. Entender que aquilo que parece impossível para o homem é totalmente possível para Deus. E, como se não bastasse, Gabriel ainda traz uma confirmação prática para fortalecer a fé de Maria. Ele menciona sua parenta Isabel, que já estava grávida em idade avançada, apesar de ser considerada estéril. Era a prova viva de que Deus já estava operando milagres em sua família. E então Gabriel sela a mensagem com uma frase que atravessa os séculos e chega até nós. Porque para Deus, nada é impossível. Essa visita não foi apenas uma revelação sobre o nascimento de Jesus, mas também um chamado para Maria confiar plenamente em Deus. Ela precisaria lidar com as consequências sociais,
com o medo do julgamento, com o risco de ser rejeitada por José, pela família, pela comunidade. Mas, ao mesmo tempo, ela recebia a confirmação de que o próprio Deus estaria com ela em cada passo dessa jornada. Esse encontro entre Maria e o anjo Gabriel não é apenas um episódio do passado. Ele é um lembrete para nós hoje de que Deus continua aparecendo em nossas vidas com promessas que parecem impossíveis. Muitas vezes recebemos palavras que desafiam a lógica, sonhos que parecem inalcançáveis, chamados que exigem coragem além do que pensamos ter. E assim como Maria, somos convidados a responder com fé, crendo que mesmo quando não entendemos como, Deus já tem o caminho preparado. A visita do anjo foi o divisor de águas na vida daquela jovem. Ela passou de uma vida comum em Nazaré para o centro do maior plano divino da história. Sua fé, seu coração humilde e sua disposição de confiar abriram as portas para que o impossível acontecesse. E, a partir daqui, a narrativa só se intensifica porque o sim de Maria não a poupou de desafios, mas a conduziu por uma jornada de milagres e provas que ecoam até hoje como um dos maiores exemplos de entrega a Deus. Ser escolhida por Deus parece, à primeira vista, o maior dos privilégios. E, de fato é, mas junto com a honra vem também o peso da responsabilidade. Maria havia acabado de ouvir a promessa mais extraordinária que alguém poderia receber. Ela seria a mãe do Filho de Deus. No entanto, a partir do momento em que deu o seu sim, sua vida nunca mais seria a mesma. A bênção vinha acompanhada de riscos, de sacrifícios e de desafios que nenhum coração humano estaria plenamente preparado para enfrentar. Pensemos na situação. Maria estava noiva de José, mas ainda não vivia com ele. O noivado naquela cultura já era quase tão vinculativo quanto o casamento. Uma gravidez fora do tempo seria vista não apenas como uma desonra, mas como uma traição. Aos olhos da lei, poderia significar o apedrejamento. Aos olhos da sociedade, seria vergonha pública. Aos olhos de José, poderia ser interpretada como infidelidade. Então, o que parecia uma alegria imensa também se tornava ao mesmo tempo um fardo. Como explicar a alguém que o filho que carregava no ventre não era fruto de adultério, mas da ação direta do Espírito Santo? Esse era o peso de ser escolhida. Não apenas aceitar o milagre, mas suportar o julgamento. Não apenas carregar o Salvador, mas também carregar a incompreensão das pessoas. Maria, naquele instante, precisava enfrentar o silêncio dos vizinhos, os olhares desconfiados, as possíveis rejeições da própria família. Ser escolhida por Deus não significava ser poupada da dor, mas sim ter coragem para enfrentá-la, sabendo que Ele estava no controle. E aqui há uma lição que atravessa os séculos. Quando Deus nos escolhe para algo, nem sempre significa que a estrada será fácil. Às vezes, o chamado de Deus nos expõe, nos tira da zona de conforto, nos coloca em situações que exigem coragem, fé e perseverança. Maria nos mostra que o verdadeiro privilégio não está na ausência de dificuldades, mas na certeza de que, mesmo em meio a elas, a presença de Deus nos sustenta. Imagine as noites que Maria deve ter passado em oração, conversando com Deus em silêncio, pedindo forças para suportar o que viria. Imagine o coração acelerado ao pensar em contar para José. Imagine a ansiedade ao perceber que a barriga crescia e que logo todos perceberiam. A fé dela não foi apenas acreditar na promessa, mas permanecer firme diante das consequências da promessa. E, de certa forma, isso também fala diretamente a nós. Quantas vezes Deus nos entrega algo precioso, um sonho, um propósito, uma promessa, e junto com isso, sentimos o peso da responsabilidade? Quantas vezes aquilo que deveria nos encher de alegria também nos traz medo, porque sabemos que outros não vão compreender? Maria nos ensina que o verdadeiro chamado exige coragem, mas o peso de ser escolhida também trazia algo maior: o privilégio de estar no centro da vontade de Deus. Maria poderia ter escolhido recusar, poderia ter se escondido,
poderia ter deixado o medo falar mais alto. Mas ela aceitou. E ao aceitar, não apenas carregou o Filho de Deus, mas também se tornou símbolo eterno de confiança. O fardo era grande, mas a graça de Deus era maior. É importante lembrar que Maria não era uma super-heroína. Era uma jovem como tantas outras, com sentimentos, emoções e fragilidades. Isso torna sua história ainda mais poderosa, porque mostra que Deus não procura pessoas perfeitas, mas corações dispostos. O sim dela não a isentou de dúvidas ou medos, mas mostrou que a confiança em Deus pode superar qualquer obstáculo humano. Ser escolhida significava também abrir mão de uma vida comum. Maria nunca mais seria apenas a filha de Joaquim e Ana, a jovem noiva de José em Nazaré. A partir daquele momento, ela se tornava parte de uma história que mudaria o mundo. E isso nos lembra de que dizer sim para Deus pode nos custar muitas coisas. Conforto, reputação, segurança, mas sempre nos dá em troca algo infinitamente maior. Viver os planos do Criador. Esse é o ponto que precisamos guardar. O peso do chamado não deve nos afastar, mas nos aproximar ainda mais de Deus. Maria não carregou aquele fardo sozinha. A presença do Altíssimo a cobriu com sombra. O Espírito Santo a fortaleceu, e mesmo nos momentos de incerteza, ela sabia que não estava só. O peso de ser escolhida se tornou, com o tempo, a alegria de ver as promessas de Deus se cumprirem. Mas naquele primeiro instante era apenas fé. E fé, muitas vezes, é andar no escuro, confiando que Deus já acendeu a luz lá na frente. Depois de ouvir as palavras do anjo, Maria estava diante de uma encruzilhada espiritual. Sua mente humana certamente buscava razões, explicações, garantias. Mas seu coração já havia compreendido que aquilo não era apenas uma mensagem qualquer. Era o próprio Deus, convidando-a a participar do maior plano da história da humanidade. Naquele momento, Maria poderia ter respondido de tantas formas diferentes. Poderia ter se recusado, poderia ter se escondido atrás do medo, poderia ter dito que não estava pronta. Mas sua resposta foi curta, simples e definitiva. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Esse sim não foi apenas uma frase de aceitação. Foi um ato de entrega total. Maria estava dizendo que não se pertencia mais, que seus planos, seus sonhos, suas expectativas, tudo agora estava debaixo da vontade de Deus. E isso muda completamente a forma como enxergamos sua história. Ela não apenas acreditou que o impossível aconteceria, mas se colocou como instrumento para que ele se cumprisse. Pense no impacto desse sim. Ele não foi apenas pessoal, foi cósmico. Através dessa resposta, o plano da salvação começou a ganhar forma visível. O Filho de Deus, que existia desde a eternidade, seria gerado em seu ventre. O Messias, esperado por gerações, começava a vir ao mundo através da fé e da disposição de uma jovem em Nazaré. O sim de Maria se tornou o elo entre as promessas do Antigo Testamento e o cumprimento no Novo. Esse momento revela algo essencial sobre a forma como Deus age. Ele poderia ter realizado sua obra sem pedir nada a Maria. Ele poderia simplesmente ter enviado seu filho ao mundo de outra forma. Mas no seu amor, ele quis incluir seres humanos em seu plano. Ele quis contar com a fé de uma jovem, com a coragem de uma mulher, com a entrega de alguém que, aos olhos do mundo, era insignificante, mas aos olhos de Deus, era cheia de graça. E esse sim ainda ecoa como convite para nós hoje. Todos os dias, Deus nos apresenta oportunidades de confiar nele, de abrir mão da nossa vontade e dizer: seja feita a tua vontade, Senhor. Mas quantas vezes hesitamos? Quantas vezes preferimos o caminho seguro ao invés do chamado que desafia nossa lógica? Maria nos inspira a dar esse passo de confiança. O sim de Maria também foi um ato de coragem. Ela sabia dos riscos. Sabia que sua reputação poderia ser manchada, que José poderia não acreditar, que sua família poderia não entender. Mas mesmo diante de tudo isso, escolheu confiar. Isso nos mostra que a verdadeira fé não é a ausência de medo,
mas a decisão de seguir adiante, mesmo com o medo presente. Maria não negou a realidade, mas escolheu acreditar que o Deus que prometeu também sustentaria. E quando pensamos no impacto desse sim, percebemos que ele ultrapassou gerações. Graças à obediência de Maria, o Salvador nasceu. Graças à sua entrega, hoje temos acesso à salvação. Graças à sua disposição, as promessas se cumpriram. Isso nos lembra que nossas decisões de fé não afetam apenas a nós mesmos, mas também aqueles que virão depois de nós. Cada sim que damos a Deus abre caminhos para milagres que podem tocar vidas além da nossa. Há também uma beleza na simplicidade dessa resposta. Maria não fez exigências, não pediu garantias, não questionou se teria forças. Ela apenas disse: eis-me aqui. Essa é a resposta que Deus espera de cada um de nós. Ele não busca pessoas que entendam tudo, mas corações dispostos a confiar mesmo sem entender. Esse momento da vida de Maria se torna um marco espiritual para todos os tempos. Ele nos ensina que o impossível de Deus começa quando respondemos com obediência. Que a transformação da história começa no secreto de um coração que escolhe confiar. Que o céu toca a terra através da fé daqueles que se colocam à disposição do Criador. O sim de Maria não encerrou sua jornada. Pelo contrário, foi o início de um caminho repleto de desafios, alegrias, dores e milagres. Mas aquele instante definiu tudo. Com uma simples declaração, Maria não apenas aceitou um chamado, ela se tornou parte inseparável da história da salvação. E agora, ao olharmos para esse ponto da narrativa, somos convidados a refletir sobre o que Deus tem nos pedido. Talvez Ele esteja nos chamando para confiar em uma promessa, para obedecer em uma área difícil, para entregar algo que guardamos com tanto zelo. E a pergunta que fica é: estamos prontos para dar o nosso sim? Porque assim como o sim de Maria mudou a história, o nosso também pode mudar a nossa vida, a vida da nossa família e até de gerações que virão depois de nós. Se Maria carregava em seu coração o peso da escolha divina, José também enfrentaria um dos maiores dilemas de sua vida. Ele não havia sido visitado pelo anjo no primeiro momento. Tudo o que sabia era que sua noiva, com quem ainda não havia se casado oficialmente, estava grávida. E a notícia não vinha acompanhada de uma explicação que fizesse sentido para a mente humana. Era como se o chão tivesse sido tirado debaixo dos pés de José. O que pensar? O que fazer? Naquele tempo, o noivado era quase tão vinculativo quanto o casamento. Descobrir que Maria estava grávida significava para a lei e para a sociedade um escândalo. José tinha duas opções. Poderia expô-la publicamente, o que resultaria em vergonha e até em uma possível condenação, ou poderia tentar resolver a situação em segredo para poupá-la de humilhação. O coração de José revela quem ele era, justo, mas também misericordioso. A Bíblia nos diz que ele decidiu deixá-la em segredo, sem expô-la à vergonha pública. Esse detalhe mostra a grandeza de um homem que, mesmo ferido, não queria destruir a pessoa que amava. E é exatamente nesse ponto de dor, dúvida e confusão que o céu intervém novamente. Em um sonho, um anjo do Senhor aparece a José e confirma a verdade que Maria já havia recebido. José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Essa confirmação não foi apenas para esclarecer uma situação difícil. Foi também um ato de cuidado de Deus. Maria não caminharia sozinha nessa jornada. José seria o companheiro escolhido para estar ao lado dela, não apenas como noivo, mas como protetor, como pai terreno de Jesus, como aquele que sustentaria a promessa junto com ela. O plano de Deus não se cumpre de forma isolada. Ele levanta pessoas ao nosso redor para fortalecer, apoiar e confirmar aquilo que ele já falou. A decisão de José, após o sonho, é igualmente marcante.
Ele poderia ter continuado em dúvida, poderia ter decidido ignorar a visão, poderia ter preferido o caminho mais fácil de se afastar. Mas não, José creu. Ele acolheu Maria como esposa e assumiu o papel que Deus havia reservado para ele. Essa obediência silenciosa de José nos ensina tanto quanto o sim de Maria. Ele não aparece com grandes discursos. Não há palavras registradas suas nas Escrituras, mas sua vida é marcada por atos de fé e obediência. E veja como isso se conecta à nossa caminhada. Muitas vezes, Deus confirma suas promessas através de pessoas que coloca em nosso caminho. Assim como Maria teve José para apoiá-la, nós também recebemos pessoas que fortalecem nossa fé nos momentos em que parece difícil continuar acreditando. Deus sabe que não podemos carregar sozinhos os pesos do chamado. Ele levanta amigos, familiares, irmãos de fé para serem sinais de que não estamos sozinhos. O papel de José também nos mostra o valor da confiança no sobrenatural. Ele não viu o anjo Gabriel em plena luz do dia, mas recebeu a revelação em um sonho. E ainda assim acreditou. Isso nos lembra que nem sempre a confirmação de Deus virá da forma mais clara ou óbvia. Muitas vezes, ele fala em sussurros, em detalhes, em momentos íntimos, e cabe a nós reconhecer sua voz e confiar. A história de José é, de certa forma, um lembrete de que o chamado de Deus pode nos levar a situações que desafiam nossa lógica, mas nunca ultrapassam a sua fidelidade. José, ao aceitar Maria e o menino que estava por nascer, abriu mão de sua própria segurança, de sua reputação e até de sua compreensão humana para viver pela fé. E assim como Maria, ele se tornou parte essencial do plano de salvação. O sim de Maria abriu o caminho, mas a obediência de José sustentou esse caminho. Ele foi o homem escolhido para estar ao lado dela, para enfrentar os olhares desconfiados, para proteger o Filho de Deus em seus primeiros anos, para dar nome àquele que mudaria a história. Sua presença foi a confirmação viva de que Deus não deixa os seus sozinhos. Essa parte da narrativa nos faz pensar: quantas vezes nós também precisamos desse tipo de confirmação? Quantas vezes nos encontramos como José, confusos, sem entender, prestes a desistir? E é exatamente nesses momentos que Deus aparece, reafirma sua promessa e nos dá coragem para continuar. A confirmação de José nos ensina que Deus não apenas chama, mas também sustenta. Ele não apenas promete, mas garante os meios para que a promessa se cumpra. Após o encontro com o anjo Gabriel e o sim que mudou sua vida para sempre, Maria não ficou parada, imersa em dúvidas ou medos. A primeira atitude dela foi buscar alguém que pudesse compreender, alguém que também estivesse vivendo o impossível. E foi assim que Maria partiu apressadamente para a região montanhosa da Judéia, até a casa de Zacarias e Isabel. Essa viagem não foi apenas um deslocamento físico, mas também um ato de fé. Maria estava carregando no ventre o Filho de Deus e buscava confirmação, apoio e comunhão em meio a uma situação humanamente incompreensível. Isabel, sua parenta, já era um milagre vivo. Estéril durante toda a vida e agora em idade avançada, ela estava grávida de João Batista, aquele que viria preparar o caminho do Messias. O encontro dessas duas mulheres é um dos momentos mais profundos e simbólicos das Escrituras. Duas mães, dois milagres, dois filhos que mudariam a história, reunidos em um ambiente de fé, gratidão e profecia. Quando Maria entrou na casa e saudou Isabel, algo extraordinário aconteceu. O bebê no ventre de Isabel, João Batista, saltou de alegria. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Essa cena é carregada de significado espiritual. O Espírito Santo confirma naquele instante que o que Maria carregava em seu ventre não era apenas um filho, mas o próprio Salvador. E João, ainda no ventre, já reconhecia a presença do Messias. É como se o céu tivesse orquestrado aquele momento para que Maria tivesse a certeza de que não estava sonhando, não estava iludida.
O que ela vivia era real, era divino, era eterno. As palavras de Isabel foram igualmente marcantes. Ela, cheia do Espírito, declarou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Isabel reconheceu, antes de qualquer manifestação visível, que Maria era a mãe do Senhor. Imagine o impacto dessa confirmação no coração de Maria. Ela, jovem, carregando o peso do chamado, agora ouvia de sua parenta uma declaração que reafirmava tudo o que o anjo lhe havia dito. Não era imaginação, não era exagero, era Deus cumprindo o impossível. Esse encontro nos mostra o valor da comunhão na caminhada da fé. Maria poderia ter se isolado, mas escolheu buscar Isabel. E nesse encontro, ambas foram fortalecidas. Isabel, com sua gravidez milagrosa, reforçou em Maria a convicção do poder de Deus. Maria, com o Salvador em seu ventre, trouxe a Isabel a alegria de ver a promessa ainda maior se cumprindo. É um retrato vivo de como Deus usa relacionamentos para confirmar sua obra em nossas vidas. Esse episódio também nos lembra que quando Deus realiza algo extraordinário em nós, Ele sempre prepara pessoas para confirmar, apoiar e celebrar conosco. Muitas vezes nos sentimos sozinhos, achando que ninguém entenderia o que estamos vivendo. Mas Deus sempre levanta alguém como Isabel para nos dizer: você não está sozinho. Eu vejo, eu creio e eu também vivo o impossível de Deus. E está ainda outro detalhe precioso. Isabel estava em seu 6º mês de gestação. Isso significa que Maria chegou exatamente no tempo em que poderia ver claramente a evidência do milagre. Não havia espaço para dúvidas. Aquela mulher considerada estéril agora carregava um filho. O mesmo Deus que abriu o ventre de Isabel estava agora operando no ventre de Maria. Essa conexão entre as duas histórias é um lembrete de que as promessas de Deus não são isoladas. Elas se entrelaçam, se confirmam e se fortalecem mutuamente. A visita de Maria a Isabel não foi apenas um ato de apoio familiar, mas um encontro profético, cheio da presença do Espírito Santo. Foi nesse ambiente que Maria também encontrou forças para cantar o seu cântico, o Magnificat, expressão de gratidão e entrega total a Deus. A visita se tornou um marco em sua jornada, mostrando que Deus sempre confirma sua palavra e nunca deixa os seus caminharem sozinhos. Essa parte da história nos desafia a buscar nossos Isabéis na caminhada da fé. Pessoas que carregam milagres, que nos fortalecem, que nos lembram da fidelidade de Deus. E também nos desafia a sermos Isabéis na vida de outros, celebrando suas vitórias, confirmando suas promessas e sendo instrumentos do Espírito Santo para fortalecer quem precisa. O encontro de Maria e Isabel foi mais do que uma visita. Foi a convergência de 2 milagres, a celebração de 2 promessas, a antecipação do que Deus faria em toda a humanidade. Diante da confirmação recebida na casa de Isabel, Maria não pôde conter o que transbordava em seu coração. As palavras que saíram de sua boca não foram apenas um discurso humano, mas uma oração poética, inspirada, carregada da presença do Espírito Santo. É nesse momento que nasce o cântico conhecido como Magnificat, registrado em Lucas 1, 46, 55, e que até hoje ecoa como uma das mais belas expressões de fé e gratidão já pronunciadas. Maria inicia seu cântico dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Essa declaração é poderosa, porque revela o centro de sua fé. Ela não se coloca como protagonista da história, não busca reconhecimento, não exalta sua própria coragem. Pelo contrário, Maria engrandece o Senhor. Ela entende que tudo o que estava vivendo vinha de Deus e que somente Ele merecia a glória. Sua alegria não estava em ser reconhecida pelas pessoas, mas em participar daquilo que o próprio Deus estava realizando. O cântico de Maria é também uma confissão de humildade.
Ela reconhece que Deus olhou para a sua condição humilde, que a escolheu mesmo sendo pequena aos olhos do mundo. Isso nos ensina que o agir de Deus não depende da posição social, da fama ou da força humana. Ele olha para o coração e levanta aqueles que estão dispostos a confiar. Maria se torna o exemplo vivo de que o Altíssimo exalta os humildes e faz grandes coisas através deles. À medida que suas palavras fluem, percebemos que Maria não falava apenas de si mesma. Seu cântico é uma celebração do caráter de Deus. Ela declara que Ele é poderoso, que sua misericórdia alcança geração após geração, que Ele derruba os soberbos e exalta os humildes, que enche de bens os famintos e despede os ricos de mãos vazias. Essas palavras revelam uma jovem que, apesar da pouca idade, tinha profundo conhecimento das Escrituras e uma visão clara do agir de Deus na história de Israel. O Magnificat não é apenas uma canção de gratidão pessoal, mas uma profecia sobre como Deus age no mundo. Ele inverte lógicas humanas, quebra estruturas de poder, faz justiça, cumpre promessas. Maria, inspirada pelo Espírito, proclama um Deus que não está distante, mas que se envolve na vida de seu povo, que intervém, que transforma, que realiza o impossível. Esse cântico também mostra como Maria estava plenamente rendida à vontade de Deus. Suas palavras não expressam medo ou dúvida, mas confiança e esperança. É como se, naquele instante, ela tivesse compreendido que o fardo de ser escolhida seria sustentado pela fidelidade do Senhor. O cântico é a resposta natural de uma alma que entende que não carrega a promessa sozinha, mas com o auxílio constante de Deus. E o impacto desse cântico vai muito além daquele momento. Ao longo dos séculos, ele tem sido repetido, cantado, meditado em comunidades cristãs de todas as culturas. Ele se tornou símbolo de fé, de esperança e de confiança em Deus. O Magnificat é uma lembrança viva de que, quando o coração se rende ao Senhor, até os maiores desafios podem se transformar em louvor. Agora pense comigo. Quantas vezes nós mesmos recebemos uma promessa de Deus e ficamos paralisados pelo medo? Quantas vezes, ao invés de cantar, murmuramos? Maria nos mostra que o caminho da vitória começa com um coração grato. Antes mesmo de ver o cumprimento total da promessa, ela já estava celebrando, já estava louvando, já estava declarando que Deus havia feito grandes coisas. Esse é o segredo da fé. Adorar antes de ver, confiar antes de entender, agradecer antes de receber. O cântico de Maria também nos lembra que nossas palavras têm poder. O que sai da nossa boca pode fortalecer nossa fé ou enfraquecê-la. Maria escolheu engrandecer a Deus com sua voz, e isso não apenas marcou sua própria vida, mas se tornou herança espiritual para milhões de pessoas ao longo dos séculos. O Magnificat é, em essência, um chamado para que cada um de nós aprenda a engrandecer o Senhor em meio às promessas e aos processos. Porque se a jovem de Nazaré, em meio a tantas incertezas, conseguiu transformar sua jornada em adoração, nós também podemos. Depois da visita a Isabel e do cântico que expressou sua fé, Maria retorna para casa carregando não apenas a promessa de Deus, mas também o peso das consequências humanas dessa escolha. Porque dizer sim para o plano divino nunca é um caminho de conforto ou facilidade. A jovem escolhida para ser mãe do Salvador enfrentaria, desde o início, desafios intensos que testariam sua confiança, sua coragem e até mesmo seus relacionamentos mais próximos. O primeiro grande desafio foi lidar com a realidade diante de José. Imagine a cena. Maria volta para Nazaré, grávida, sem ainda ter consumado seu casamento. Para a cultura da época, aquilo era inaceitável. O olhar dos vizinhos, as possíveis acusações, a vergonha pública, tudo parecia uma espada prestes a cair sobre ela. O texto bíblico mostra que José, ao descobrir a gravidez, pensou em deixá-la secretamente para não a expor. E aqui percebemos o quanto Maria precisou confiar, que o mesmo Deus que colocou aquela promessa em seu ventre seria capaz de
defender sua honra e sustentar seu caminho. Esse momento nos ensina que viver o impossível de Deus, muitas vezes, nos colocará diante de mal-entendidos, julgamentos e até rejeições. Nem sempre as pessoas ao nosso redor entenderão o que Deus está fazendo conosco. Mas assim como Maria, precisamos aprender a descansar no fato de que quem nos chamou é fiel para justificar nossa caminhada e confirmar sua obra em nós. Outro desafio marcante foi a longa viagem até Belém, justamente no período mais delicado da gravidez. Uma jovem prestes a dar à luz, montada em um animal, percorrendo estradas difíceis, exposta ao cansaço e à insegurança. Tudo isso para cumprir um decreto de recenseamento que, aos olhos humanos, parecia apenas uma exigência do governo romano, mas que, na verdade, fazia parte do cumprimento da profecia. O Salvador deveria nascer em Belém. Esse episódio revela que, muitas vezes, os caminhos desconfortáveis e inesperados que enfrentamos são, na verdade, o cenário perfeito para que as promessas de Deus se cumpram de forma precisa. E, no auge desse desafio, Maria se deparou com a ausência de lugar. Nenhuma hospedaria, nenhuma casa, nenhum espaço disponível para receber a mulher que carregava o Rei dos Reis. Foi em uma manjedoura, simples e humilde, que o Filho de Deus veio ao mundo. Essa cena nos lembra que os planos de Deus não se encaixam na lógica humana. O Messias não nasceu em berços dourados, mas em meio à simplicidade, mostrando que a glória de Deus não depende das estruturas do homem. Além disso, Maria precisou lidar com a perseguição. Logo após o nascimento de Jesus, Herodes decretou a morte dos meninos de Belém. E José foi instruído em sonho a fugir para o Egito. Mais uma vez, Maria enfrentava o inesperado, abandonar sua terra, sua família, sua cultura e viver como estrangeira em um país distante, apenas para proteger a vida da promessa que carregava. Essa fuga mostra que a promessa de Deus em nós nem sempre nos livra de dificuldades, mas nos sustenta nelas. Cada um desses desafios revela que Maria não foi escolhida por sua facilidade de vida, mas por sua fé inabalável. Ela enfrentou olhares de julgamento, estradas difíceis, portas fechadas e ameaças de morte. E ainda assim permaneceu firme, porque sabia que aquele que havia começado a boa obra era poderoso para completá-la. Olhando para essa parte da história, percebemos que os desafios da caminhada não são sinais de que Deus nos abandonou, mas oportunidades para vermos sua mão agindo de forma sobrenatural. Maria viu José ser alcançado por uma revelação divina, viu profecias se cumprindo em detalhes, viu Deus preparando o Egito como refúgio, viu a proteção celestial em cada passo. O impossível não era apenas gerar o Filho de Deus, mas também ser sustentada diariamente pela fidelidade divina. Isso nos leva a refletir sobre nossas próprias jornadas. Quantas vezes nos deparamos com julgamentos injustos, caminhos desconfortáveis, portas fechadas e até perseguições? A história de Maria nos convida a não desanimar, mas a perceber que por trás de cada obstáculo há um Deus que dirige os passos e cumpre sua vontade de maneira perfeita. Maria descobriu que o chamado de Deus não a isentava de lutas, mas a garantia de sua presença tornava cada luta suportável. O sim dela não a levou a uma vida tranquila, mas a uma vida marcada por milagres em meio às adversidades. E esse é o retrato da fé verdadeira. Confiar em Deus não porque tudo é fácil, mas porque Ele é fiel mesmo quando tudo parece difícil. Após enfrentar as adversidades do nascimento de Jesus e a fuga para o Egito, Maria retorna com José e o menino para Israel, guiada novamente pela direção de Deus. O tempo passa e, em obediência à lei, eles levam o bebê ao templo de Jerusalém para ser apresentado ao Senhor. Era um ato comum, mas que se tornaria um dos momentos mais marcantes da vida de Maria. Ali, no templo, eles encontram um homem chamado Simeão, justo e temente a Deus, que aguardava ansiosamente a consolação de Israel. Movido pelo Espírito Santo,
Simeão toma o menino Jesus nos braços e declara palavras que soam como música e dor ao mesmo tempo. Ele profetiza que aquele menino seria luz para a revelação aos gentios e glória para o povo de Israel. Imagine o coração de Maria ouvindo essas palavras, a confirmação de que seu filho não era um bebê comum, mas o Messias prometido, o Salvador que traria esperança para toda a humanidade. Mas logo em seguida, a profecia muda de tom. Simeão olha para Maria e diz: "E uma espada traspassará a tua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações." Foi como se, em meio à alegria da promessa, Deus revelasse a Maria a dor que ela também carregaria. Ela seria testemunha não apenas da glória do Messias, mas também de sua rejeição, de sua entrega, de sua morte. Esse contraste é poderoso e nos ensina uma verdade que muitas vezes tentamos evitar. A obediência ao chamado de Deus nem sempre significa ausência de dor. Maria tinha em seus braços o Filho de Deus, mas já recebia o anúncio de que o caminho dessa promessa seria marcado por lágrimas. E é nesse ponto que a fé dela se torna ainda mais extraordinária. Ela não desistiu diante da revelação de que a espada da dor atravessaria sua alma. Pelo contrário, ela seguiu confiando, sabendo que a fidelidade de Deus é maior que qualquer sofrimento. Esse episódio nos convida a refletir sobre as próprias espadas que atravessam a nossa alma quando seguimos a Cristo. Quantas vezes abraçamos promessas e sonhos de Deus, mas no meio da caminhada nos deparamos com dores inesperadas. Maria nos mostra que é possível suportar, porque sabemos que cada lágrima não é em vão. Faz parte de um propósito maior que vai além da nossa compreensão imediata. Ao longo da vida, Maria viveria essa profecia em diversas ocasiões. Viu seu filho ser rejeitado em Nazaré, acusado injustamente pelos líderes religiosos, perseguido por aqueles que deveriam reconhecê-lo. Cada rejeição, cada acusação, cada afronta contra Jesus era também uma espada cravando fundo em seu coração de mãe. E, no entanto, em cada uma dessas situações, Maria permaneceu firme, guardando no coração tudo o que via e ouvia, sustentada pela certeza de que aquele caminho doloroso culminaria em redenção. A profecia de Simeão nos lembra que o amor verdadeiro está disposto a suportar a dor quando sabe que o propósito é maior. Maria nos inspira a não abandonar nossa fé quando as espadas da vida tentarem nos paralisar. Pelo contrário, ela nos convida a perseverar, a confiar que Deus é capaz de transformar dor em vitória, lágrima em testemunho e sofrimento em glória. E aqui está uma chave poderosa. Maria não apenas ouviu essa palavra, ela aguardou. Ela não discutiu, não rejeitou, não tentou fugir. Guardou no coração, como quem aceita que o plano de Deus pode envolver lágrimas, mas que no final a promessa será cumprida. Isso nos ensina a lidar com nossas próprias dores espirituais, não negando que elas existem, mas entregando-as ao Senhor, que sabe transformar até mesmo a cruz em ressurreição. Assim, a cena no templo não foi apenas uma cerimônia religiosa, mas um marco profético. Enquanto Simeão exaltava Jesus como luz e salvação, Maria recebia a revelação de que sua jornada seria marcada por uma mistura de glória e dor. Isso nos mostra que fé não é viver apenas momentos de vitória visível, mas também confiar em Deus quando o caminho exige lágrimas. Essa espada que traspassaria a alma de Maria é, na verdade, um reflexo do que acontece conosco quando seguimos a Cristo. Somos convidados a carregar nossa cruz, a enfrentar rejeições, críticas e até perdas. Mas assim como Maria, podemos nos lembrar: se Deus está no controle, nenhuma dor será em vão. A profecia de Simeão, embora dolorosa, é também uma promessa. Ela mostra que Deus não esconde de nós que haverá lutas, mas também nos garante que a vitória final é certa. Maria aprenderia isso de forma intensa, mas sua perseverança até o fim nos inspira a seguir com coragem, mesmo quando as espadas da vida tentam nos ferir.
chegamos a um dos momentos mais marcantes e dolorosos da vida de Maria. Um episódio em que a profecia de Simeão se cumpre de forma plena: a cruz. Desde o nascimento de Jesus, Maria havia experimentado a alegria da promessa e a dor dos desafios, mas nada poderia prepará-la para o dia em que veria seu filho, o Filho de Deus, pendurado em uma cruz. A espada que Simeão havia profetizado finalmente atravessava sua alma. A cena é impactante. Maria está ali, diante do madeiro, assistindo ao sofrimento do seu primogênito. As mãos e os pés de Jesus estão cravados por pregos, sua cabeça coroada de espinhos, seu corpo ferido e ensanguentado. E mesmo assim, não havia ódio em sua expressão, apenas amor e entrega. Para qualquer mãe, ver o filho sofrer é insuportável. Mas para Maria, aquele sofrimento carregava um peso ainda maior. Ela sabia que não era apenas o seu filho que estava sendo crucificado, mas o Salvador do mundo. As multidões gritavam, zombavam, alguns escarneciam, mas Maria permanecia em silêncio, firme, ainda que por dentro seu coração estivesse em pedaços. É nesse momento que entendemos o que significa estar de pé diante da dor. Não é ausência de lágrimas, mas coragem para permanecer, mesmo quando tudo dentro de nós quer desmoronar. Maria não fugiu da cruz, não se afastou. Ela permaneceu. Isso já nos ensina algo profundo. Quando Deus nos chama, Ele não promete que não haverá dor, mas nos dá força para ficar de pé no meio dela. E, em meio a todo o sofrimento, Jesus olha para sua mãe. Mesmo em sua agonia, Ele se preocupa com ela. Do alto da cruz, Ele diz a João, o discípulo amado: "Eis aí tua mãe." E a Maria: "Eis aí o teu filho." Jesus entrega Maria aos cuidados de João, mostrando que até no momento de sua morte, Ele não deixaria sua mãe desamparada. Essa cena revela o coração de Cristo. Amor até o fim, cuidado até nos mínimos detalhes. Mas pense no peso espiritual daquele momento para Maria. Ela, que carregou Jesus no ventre, que o embalou nos braços, que o viu crescer, que o seguiu em sua missão, agora o vê rejeitado e crucificado. Era como se todas as memórias viessem à tona. O anjo anunciando o nascimento, os pastores em Belém, os magos trazendo presentes, Simeão no templo, os milagres e as multidões. E agora, o filho prometido estava pendurado em uma cruz. Para os olhos humanos parecia o fim, mas para o coração de fé, Maria sabia que aquela dor tinha um propósito eterno. A promessa de Deus não havia falhado. Pelo contrário, estava sendo cumprida. Aquele que nasceu para salvar estava dando a própria vida para cumprir a maior missão de todas, a redenção da humanidade. O choro de Maria diante da cruz não era apenas de uma mãe que perde o filho, mas de uma serva que vê o plano de Deus se consumar, mesmo através da dor. E aqui há uma verdade que nos toca profundamente. Muitas vezes, o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida vem acompanhado de lágrimas. Nem sempre veremos apenas vitórias e celebrações. Às vezes, precisaremos atravessar vales, enfrentar perdas, carregar cruzes. Mas assim como Maria, podemos confiar que o propósito de Deus vai além daquilo que conseguimos enxergar naquele momento. Ao pé da cruz, Maria nos ensina a perseverar mesmo quando não entendemos, a confiar mesmo quando dói, a permanecer firmes mesmo quando tudo parece desmoronar. Ela é lembrada não apenas como a mãe do Salvador, mas como a mulher que soube permanecer, que soube confiar, que guardou no coração cada promessa, mesmo quando parecia impossível. E 3 dias depois, a espada que traspassou sua alma foi substituída pela alegria da ressurreição. O filho que morreu na cruz venceu a morte e ressuscitou em glória. O choro de Maria se transformou em riso, e sua dor deu lugar à certeza de que a promessa de Deus nunca falha. Esse último capítulo da vida de Maria, ao lado de Jesus, nos mostra que as lágrimas que derramamos hoje podem ser o solo fértil para a vitória que Deus está preparando amanhã. Se você está atravessando um momento em que parece que tudo terminou, lembre-se, a cruz não foi o fim da história.
E assim como Maria, você também pode confiar que a ressurreição vem, que a vitória já está decretada e que o plano de Deus sempre será maior que a dor momentânea. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem falou ao seu coração. Então eu quero te fazer um convite especial. Inscreva-se agora no canal. Aqui você sempre vai encontrar palavras que fortalecem sua fé e histórias da Bíblia que transformam vidas. E eu quero que você participe ativamente. Escreva aqui nos comentários. Eu recebo se essa mensagem tocou a sua vida. Essa declaração de fé vai marcar esse momento como um passo de confiança no plano de Deus para você. Não esqueça também de deixar o seu like neste vídeo. Cada curtida ajuda essa palavra a alcançar muito mais pessoas que precisam ouvir sobre esperança, fé e milagres. E antes de sair, já fica o convite. Assista ao próximo vídeo que está aparecendo aí na tela. Eu tenho certeza de que ele vai abençoar ainda mais a sua vida.